No programa Direto ao Ponto, entrevistas, depois aí da participação do meu amigo Chitão, da Casa de Apoio de Pacientes com Câncer de Barretos e de Campo Grande. E tá aqui comigo hoje o Ítalis, nosso amigo Ítalis França, psicólogo, que vem ao nosso programa nesta quinta para abordarmos mais um tema. E o tema hoje é o seguinte: nosso cérebro não sabe o que é mentira. É o tema que vai ser trabalhado aqui pelo Ítalis na nossa entrevista de hoje. Nosso cérebro não sabe o que é mentira. Ítalis, como é que é isso? Explica melhor aí, porque muita gente de repente não está entendendo direito o tema de hoje. Ítalis, boa tarde a você, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Gamarra, boa tarde a todos que já estão aí nos acompanhando, que esperaram o momento dessa entrevista de hoje. Antes de responder essa pergunta, Gamarra, vou até aproveitar para tirar uma dúvida de algumas pessoas que estão pensando que talvez eu não esteja mais aqui em Rio Brilhante, porque de vez em quando eu ainda faço também atendimentos em Dourados. Então na segunda-feira eu atendo lá e no resto da semana eu ainda atendo aqui na cidade, ali no Laboratório Biocenter, que agora é o meu consultório. Mas só para esclarecer essa questão aí, que algumas pessoas, mas você ainda está por aqui, Teles? Porque de vez em quando eu faço algumas publicações que eu estou em Dourados no consultório lá, entendeu? Então às vezes a pessoa se confunde, mas eu tô lá e aqui, beleza? Agora sobre essa pergunta inicial, Gamar, por que o nosso cérebro não sabe o que é mentira? Para quem acompanhou durante essa semana passada aí no meu Instagram, eu fiz uma publicação de uma pesquisa que eu quero até falar dessa pesquisa bem rapidamente agora, para que vocês entendam por que nosso cérebro ele não sabe o que é mentira. Para ele é tudo verdade. Acontece o seguinte, e essa é uma pesquisa relativamente antiga, de 1995. Então já aconteceu aí há uns 24 anos atrás, e de lá para cá já tiveram diversas pesquisas, essa não é a única, claro, mas essa é bem interessante. E ela acontece lá no Instituto Nacional de Distúrbios e Acidentes Neurológicos, ou Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame, né? É porque em inglês aí fica difícil pra gente traduzir exatamente assim. Mas o que eles fizeram? A ideia era o seguinte: eles pegaram dois grupos de pessoas e existia uma tarefa simples para esses dois grupos de pessoas. Para o primeiro grupo, essas pessoas deveriam praticar algumas notas no piano durante 2 horas por dia, por 5 dias seguidos. Então, pegou-se um grupo de pessoas e falou: vocês vão praticar essas notas aqui no piano 2 horas por dia, durante 5 dias seguidos. E enquanto elas faziam isso, havia-se então um exame de imagem no cérebro das pessoas para poder verificar então ali a alteração, principalmente nos músculos dos dedos, os músculos que retraem, que contraem e que estendem os dedos. Então esse era o objetivo. Então fazer esse exame de imagem enquanto a pessoa estava praticando de fato o piano. No segundo grupo, solicitaram para que eles fizessem essa prática, mas não tocando o piano de verdade, apenas imaginando que estivesse tocando. Então foi solicitado o seguinte: eu quero que vocês, durante 5 dias, 2 horas por dia, pratiquem essa sequência de notas aqui no piano, só que apenas imaginando. Não toquem o piano, apenas imaginando que está praticando. E a mesma coisa, então eles faziam ali a verificação via exame de imagem no cérebro das pessoas. E o que foi que aconteceu? Que o resultado dessas imagens, o resultado dessa pesquisa foi que a alteração no cérebro foi a mesma. Ou seja, o cérebro respondeu exatamente da mesma maneira naqueles que praticaram de verdade o piano e naqueles que só imaginaram que estavam tocando. Então eles concluíram que para o cérebro não importa se você está fazendo alguma coisa ou se você só está pensando em fazer, pensando o que está fazendo. Ele vai reagir fisiologicamente da mesma maneira, ele responde da mesma maneira. Por isso que o cérebro não sabe o que é mentira, para ele é tudo verdade. Se você está sentindo, se você está pensando sobre alguma coisa, para ele está acontecendo, ponto e acabou. É isso aí. Muito bem, primeira parte, portanto, explicado aqui com relação ao nosso tema de hoje. Nosso cérebro não sabe o que é mentira. E que diferença faz isso, Ítalis, para a nossa vida ter esse conhecimento? Legal. Na verdade, é o que mais importa é essa pergunta, né, Gamarra? Do que vale eu saber disso? Eu vim aqui falar sobre uma pesquisa, um dado
que comprova que o nosso cérebro ele não distingue, né, a realidade da imaginação. Isso está diretamente ligado ao meu trabalho, com certeza, porque o trabalho com a hipnose, com a hipnoterapia, é puramente imaginação ali dentro do consultório, né? Na verdade, todas as terapias é assim, a gente trabalha com a imaginação, né, com os fatos, com aquilo que é registrado da pessoa. Mas porque, de fato, de verdade, de maneira prática na nossa vida, é importante a gente saber desse resultado. Porque quando a gente percebe que no nosso cérebro, dentro da gente, está havendo uma reação fisiológica idêntica, mesmo que eu não esteja fazendo alguma coisa, mesmo que não esteja acontecendo aquilo comigo, meu cérebro está reagindo como se fosse verdade, eu tenho que passar a me policiar demais. Eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, imagina que tem uma mulher que ela sofre agressões físicas do namorado, agressões verbais, ela é rebaixada, e chega um momento em que esse namorado chega para ela e fala que quer terminar o namoro. A pergunta que eu faria agora é, vocês acham que isso é uma boa notícia ou uma má notícia? A maioria das pessoas diriam, essa é uma excelente notícia, é uma notícia muito boa, ela vai se libertar daquilo. A resposta que eu dou é, depende. Depende, meu amigo, depende do que está lá dentro daquela mulher naquele momento. E o nosso cérebro não vai reagir ao fato racional, ele vai reagir à interpretação do fato. Agora eu vou te dar um histórico hipotético dessa mulher. Imagina que ela cresceu com uma síndrome de dependência, de incapacidade. Ela não acredita que consegue viver sozinha, que ela não vai conseguir achar ninguém bom, que ela não merece ser amada, que ela já foi abandonada, que todo mundo abandona ela. O que vai acontecer nesse momento quando esse namorado agressor, com esse namorado que não dá atenção pra ela, que não dá valor pra ela, fala que quer terminar? Ela encara como uma situação de abandono iminente, certo? De algo ruim que vai acontecer. Quando existe essa interpretação, eu vou ser abandonada, eu vou ser deixada, eu vou ser largada, né? Ela entende isso, certo? E agora nós estamos falando de pessoa individual. Ela entende isso como uma ameaça a ela. E quando ela entende como uma ameaça, por mais que não seja, o cérebro dela reage como se fosse uma ameaça. E quando algo nos ameaça, a gente precisa se proteger. Então, todo o corpo, ele reage àquilo como se fosse uma ameaça. Então, e o nosso sistema é luta ou fuga, né? Então, a pessoa, ela tem a tendência de obrigar, de querer se rebaixar, de fazer o que for necessário para que aquilo não se concretize. Então, essa é apenas uma das formas que a gente pode utilizar como exemplo. Agora, maneiras muito mais simples. A pergunta que eu faço para vocês agora que estão me acompanhando aí em casa, no trabalho, aqui no meu Instagram mesmo, ou depois, quando for ver esse vídeo aqui. Que tipo de pensamento você tem na sua mente durante o dia? Que tipo de sentimento você tem sobre você mesmo em algumas situações? Você se sente capaz de dar conta da sua vida? Você acha que você vai trabalhar a vida inteira só para comer no final do mês para pagar as contas? Você acredita que você não tem valor? Você acredita que é muito difícil ganhar dinheiro? Você acredita que é muito difícil encontrar uma pessoa boa na sua vida que te dê valor? O que eu digo para você é, tudo isso que você pensa é uma verdade para o seu cérebro. E o seu cérebro está entendendo toda essa preocupação como uma verdade. Então, se eu me sinto, eu acordei hoje, eu sou uma pessoa muito infeliz, eu não tenho nada de bom na minha vida, eu não mereço o que eu tenho, eu sou um impostor, aquilo que eu consegui, na verdade, foi por sorte. Então, é a isso, por mais que racionalmente alguém chegue e fale assim, não, a sua vida é boa, você tem isso, você tem aquilo, vai dar tudo certo. Racionalmente, não faz sentido algum. O que importa é o como aquilo está sendo entendido por você. Ou como que você aprendeu a lidar com aquela informação. E isso está sendo tomado como uma verdade para você. Então é muito importante, diante desse conhecimento, de saber que aquilo que você pensa, não importa se está acontecendo ou não, é tomado como um fato, como uma realidade internamente, aí dentro de você. Então, se você observa que você está tendo pensamentos ruins sobre si mesmo, sobre os outros, sentimentos ruins sobre si mesmo, sobre os outros,
é muito importante que você possa, então, procurar mudar isso o quanto antes. Porque na entrevista passada, a gente falou sobre as 7 regras da mente. E uma delas é que quanto mais tempo isso passa dentro de você, mais difícil é de mudar. Então, é importante que você tome a consciência e o entendimento de que, tem que ser mudado o quanto antes. 2, só depende de você. Então, assim, isso está lá dentro por uma interpretação subjetiva, por interpretação sua, em algum momento da sua vida, de alguma maneira sua mente aprendeu a ter essa interpretação e a pensar isso sobre si mesmo. E só depende de você conseguir mudar isso. Eu sei que muitas vezes a gente se sente impotente, né? Putz, eu não consigo, eu já tentei pensar diferente, já tentei ter resultados diferentes, mas eu não consigo. Na hora que eu percebo, eu estou fazendo tudo do mesmo jeito. Sim, porque a gente automatiza tudo e isso a gente já conversou. Acontece que é preciso mudar, porque para o seu cérebro, reforçando a mensagem objetivo de hoje da entrevista, para o seu cérebro, ele está encarando como se estivesse ocorrendo de verdade. E o nosso cérebro ele é programado para nos manter vivos, nos manter funcionando, né? Ele vai fazer de tudo para impedir que aquela ameaça aconteça. Da mesma maneira que ele vai fazer de tudo para que as coisas boas da nossa vida continuem acontecendo. Então, se eu vejo que, por exemplo, se eu encaro uma promoção no meu trabalho, que vai me fazer ganhar 3 vezes mais do que eu ganho hoje, se eu encaro isso como um perigo, putz, mas será que eu vou dar conta? Eu não sou tão bom assim quanto pensam que eu sou. O que vai acontecer? O seu cérebro vai reagir a isso. Vai fazer o quê? Vai fazer com que você se sabote, né? A tal da autossabotagem. Você vai começar a fazer coisas para impedir que aquele benefício surja na sua vida como algo bom, né? Porque ele encara como sendo algo ruim. Então, para que a gente possa concluir até a ideia da entrevista, é que é o seguinte: a partir do momento que a gente sabe que o nosso cérebro não distingue se a gente está fazendo alguma coisa de verdade ou se a gente está só pensando sobre aquilo, por mais que somente pensar não resolva, comece a trabalhar em si mesmo ideias positivas sobre o seu futuro. Então, se hoje eu não tenho muito dinheiro, não é interessante você só pensar que, putz, mas eu sou um fracassado e etc. O que eu posso fazer? Putz, eu posso fazer isso e aquilo. E onde é que eu vou estar? Como é que eu vou estar me sentindo quando eu estiver assim? Então eu vou ensinando aos poucos ao meu cérebro que é melhor ter aquilo como resultado, como resposta, e ele vai reagir àquela imagem e vai me trazer comportamentos adequados. É só pensar que vai fazer com que a sua vida mude? Claro que não. É claro que não. Na maioria das vezes, o pensamento é uma forma de a gente perceber que a gente está indo no caminho errado. Putz, por que eu estou pensando sobre isso? Por que eu estou tendo essas imagens na minha cabeça? Eu preciso resolver. Mas, a partir do momento que a gente percebe, então quer dizer que aquela pessoa que passou 2 horas por dia imaginando que estava tocando piano, teve o mesmo resultado no cérebro do que aquela que tocou? Você imagina só o que a gente pode fazer de mudança com pouca coisa, né? Que é parar um pouco por dia, na hora que acorda, antes que vai dormir, e começar a pensar em coisas positivas para trazer resultados positivos para a gente. Beleza, Gamar? Isso aí. Muito bem. São 13 horas e 3 minutos. Foi o tema então abordado nesta quinta-feira. Quem quiser rever, tá no Instagram do Italis Francês. É isso aí. Fica aqui online 24 horas, né? Aqui no meu Instagram. É só procurar aí. Para quem tem Instagram, né? Procura aí Italis França ou Italis Franca, né? Que é sem um C cedilha, né? Que é o link direto ali. E geralmente eu costumo baixar essas entrevistas e postar no meu canal do YouTube. Então procurar lá Italis França lá no YouTube, também tem ali as entrevistas que a gente já fez aqui. Aliás, as entrevistas de quando eu tive a ideia de começar a salvar, né? Porque todas as outras, a gente fez aqui mais de quase 3 anos de entrevista, tem mais de 140 entrevistas, né? Então, boa parte delas estão lá, são bem interessantes para quem quiser visitar, é só entrar lá, procurar ou no meu Instagram ou no meu YouTube, tá lá também. Grande abraço e até a nossa próxima. Muito obrigado, Gamarra, e obrigado a todos. Até a próxima entrevista. 13 horas e 4 minutos aqui no programa.